Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria. Começo com um pensamento que me vem aqui do salmista. Eu não sei a citação, porque me veio agora em mente, agora que eu comecei a oração. Quando o salmista está diante das dificuldades, está diante dos problemas, ele se pergunta: de onde virá o meu socorro? De onde virá a minha ajuda? De onde virá a minha força? De onde eu encontrarei poder para permanecer de pé diante das dificuldades? Aí ele tem a resposta e ele diz: o meu socorro, o meu poder, a minha força vem do Senhor que fez o céu e a terra. É por isso que esse texto que me vem aqui agora em mente, que estou começando essa nossa live, esse nosso vídeo, é um texto que bate exatamente com o tema de hoje. Porque o tema de hoje é: por que tendes tanto medo? Por que tendes tanto medo se o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra? Por que tendes tanto medo se a nossa proteção vem do nome do Senhor que fez o céu e a terra? Então é sobre isto que nós vamos conversar nesse nosso momento de fé e espiritualidade. Então iniciamos sim esse nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então a você, meu irmão, a você, minha irmã, sejam todos bem-vindos a este nosso momento, a essa nossa live, em que você pode mandar aí o seu nome, de onde você está falando, qual é o seu pedido de oração, qual a sua prece, para que nesse dia que falamos da fé, nesse dia em que falamos de barcos que estão afundando, de barcos que estão à deriva, de barcos que estão em alto mar, de barcos da vida que estão passando por ventos contrários, de barcos que tem que ir para frente, mas o vento é contrário e parece que não deixa a gente para frente, não é mesmo? Quantas vezes que a gente faz essa experiência do barco, no barco da vida, e que a gente se remar sozinho, é difícil, não conseguimos ir para frente. Se remamos em mais pessoas, mas dentro do mesmo caminhar, do mesmo modo de ver a vida, do mesmo jeito de ver a vida, do mesmo tipo de ver a vida, nem sempre a presença de amigos nos ajuda a ir para frente. Porque vai depender exatamente da opinião de cada um. E se a opinião é humana, muitas vezes, então, humano, por mais que a gente tente, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E é por isso que o Senhor nos apresenta aqui esse texto tão lindo, que é de Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Só isto. Mateus 8, 23 a 27. E esse texto diz assim, ó, que vai falar sobre esta fé, sobre o acreditar, sobre o olhar para Deus, olhar para Jesus e pedir as luzes do Espírito Santo
Diz assim, naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar. De modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo? E fez-se uma grande... Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma breve explicação para nossa atenção e para nossa reflexão. Olha aqui, ó. Jesus entrou na barca, no barco onde eles estavam. Isto quer dizer que Jesus está sempre junto com todos, junto com as pessoas. Jesus está na barca junto comigo. Jesus está na barca junto contigo. Jesus está na barca juntamente com toda e qualquer pessoa que possamos pensar neste momento. Nessa travessia da vida, Jesus está sempre presente com todos nós. Jesus está lá. Mas, até que as coisas estão indo bem na nossa vida, será que nós lembramos que Jesus está junto com a gente? Será que nós notamos a presença de Jesus quando tudo está bem? Será que quando tudo está bem, nós nos preocupamos também com a espiritualidade, com a fé, com Jesus? Quando tudo está bem, nós sempre acabamos até esquecendo de Jesus que está na mesma barca com a gente. Esquecemos de ir na missa, esquecemos de rezar, esquecemos de conversar com Jesus. Nesse dia, os apóstolos, Jesus estava lá presente. Mas em vez deles aproveitarem a presença de Jesus, conversar com Jesus, estar com Jesus, sabe o que é que aconteceu? Eles esqueceram de Jesus. E Jesus disse o seguinte: bom, aqui ninguém conversa comigo, aqui eles não têm tempo para mim, a conversa era totalmente outra, e ele disse: eu vou dormir. E foi. Ele foi dormir, porque Jesus dormia. Só que na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, eu digo para vocês, meus queridos irmãos e irmãs, nós sempre vamos enfrentar a tempestade da vida. Sempre vamos ter as contrariedades, as doenças, as enfermidades. E essas contrariedades, essas tempestades,
essas noites escuras da travessia. É aquilo que os discípulos também sentiram naquele momento. Estamos afundando. É como que quando a gente recebe uma notícia de alguém que está doente, de alguém que ficou doente ou de alguém que faleceu, e parece que naquele momento nos falta o chão, afundamos. Por exemplo, a esposa, quando fica sabendo que o marido a traiu, que o marido cometeu adultério, naquele momento falta-lhe o chão. Parece que não tem mais aquela segurança. E vice-versa também, quando o marido fica sabendo que a mulher o traiu, que a mulher está traindo a ele, falta o chão. Parece que se faz um buraco. Ou quando os pais descobrem que o filho está nas drogas, que o filho está envolvido nas drogas, falta o chão, a tempestade, a dor, o sofrimento. E é nesses momentos que, mesmo que antes tudo estivesse bem, eles lembram de Jesus. É nesse momento que eles procuram a Deus, que eles procuram a fé, que eles procuram a Jesus. Porém, aquele momento aonde Jesus estava na vida destas pessoas, dormindo. Porque eles não procuravam a Jesus. Porque eles não estavam com Jesus. Porque eles não conversavam com Jesus. Jesus foi dormir. Estava longe. Mas nesses momentos de tempestade, o que a pessoa faz? Mais do que rápido, procura Jesus. Senhor, Senhor, socorre-nos, estamos afundando. Senhor, Senhor, ajude-nos, estamos perecendo. Senhor, Senhor, fica conosco, porque o dia vai passando e a noite escura da vida vem chegando. Senhor, ajude-nos porque estamos enfrentando ventos contrários. E é neste momento que a pessoa, ela vai e como que acorda Jesus, ela busca Jesus, ela grita, Jesus, tem piedade de nós, Jesus, ajude-nos, Jesus, como aquele grito de alguém que clama por alguém que está dormindo. E Jesus, mesmo que esteja sendo deixado de lado antes, que as pessoas tenham preferido todas as outras coisas. Tem muitas pessoas que inventam até coisas para fazer bem na hora da missa. Entenda bem. Eu não sei se você conhece alguém, que tem alguém que mora na comunidade e bem na hora da missa eles inventam fazer outras coisas. A missa é 10 horas da manhã, no domingo. 10 horas da manhã, a pessoa resolve ir lavar o carro. A missa é 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, a mulher resolve abrir toda a casa para fazer uma faxina geral dentro de casa. Mas é bem na hora da missa. Dá para entender?
Dá para entender uma pessoa assim? A missa é à noite. Bom, mas bem na hora da missa, resolve ir assistir o jogo do seu time preferido. Mas é bem na hora da missa. Ah, padre, mas é o dia que joga o meu time? Por que você não foi na missa de manhã, meu filho amado e querido, minha filha querida? Então, às vezes, as pessoas, quando tudo está bem, eles acabam se afastando. E é por isso que tem um velho ditado que diz assim: em qualquer momento nós vamos procurar a Deus, em qualquer momento as pessoas vão buscar a Deus, em qualquer momento eu tenho certeza. Mas qual será este momento que vão buscar a Deus? Porque quem não o busca pelo amor, irão buscá-lo pela dor. Quem não busca o Senhor pelo amor, eles vão buscar o Senhor pela dor. Isso é triste. Isto é decepcionante quando as pessoas se aproximam de Deus, da fé ou da religião, simplesmente quando estão passando pela dor, pelo sofrimento, pelas lágrimas. Quando o barco da vida começa a afundar. Aí grita-se por Jesus, clama-se por Jesus. É claro que Jesus é bom. É claro que Jesus é maravilhoso. É claro que Jesus não abandona ninguém. Jesus nunca abandona ninguém. Ele simplesmente, quando ele é chamado, ele se levanta. Ele disse o seguinte: por que tendes medo? A primeira coisa, por que tendes medo? E ele também faz a pergunta hoje a cada um de nós que estamos passando por um momento difícil. Por que tendes medo? E a nossa resposta é: Senhor, porque nós nos afastamos de Ti. Senhor, temos medo porque nós estamos distante de Ti. Senhor, temos medo porque até agora não Te buscamos em nada. Senhor, temos medo porque nós não fizemos a experiência da fé. Senhor, temos medo porque a gente não reza. Senhor, temos medo porque sentimos ausência Tua em nossa vida. E porque nós estamos desconectados de Ti, então nós temos medo. Nós temos medo de não sermos amados, temos medo de não sermos ouvidos, medos de não sermos entendidos e medo de não sermos ajudados. Por quê? Nós criamos uma distância entre nós e Tu, Senhor. E é por isso que temos medo. Mas não é o medo de Deus, mas é o medo da distância, é o medo do vazio, é o medo de nos sentir tão longe de Deus e não merecedores da ajuda que Deus tem para cada um de nós. E é por isso que o Senhor, depois ele diz: homens fracos na fé. Ah, homem, se você tivesse mais fé, se tivesse ficado junto comigo, se tivesse feito uma caminhada desde o princípio, se tivesse me buscado desde o princípio, hoje a vida seria diferente. Não passariam por tanto medo, não passaria por tantas dificuldades,
e a vida lhe seria bem melhor, a vida lhe seria bem mais feliz. Mas por causa deste medo que vocês estão sentindo, da minha ausência, esse medo do vazio, porque o vazio de Deus causa medo. O vazio de Jesus causa medo em cada um de nós e em todos nós. Por isso que o Senhor disse, homens fracos na fé. Porém, contudo e todavia, mesmo ele sabendo de tudo isto, ele sempre acaba se levantando. E ele faz o seguinte, levanta as suas mãos sobre as noites escuras, sobre aquilo que está ameaçando a nossa vida, os ventos contrários, a escuridão, as doenças, os males, as enfermidades, as tristezas, os cânceres da vida, as decepções da vida, as tragédias da vida, aquilo que se abate sobre uma família, aquilo que se abate sobre um relacionamento conjugal. E no poder que ele tem, ele dá uma ordem. E neste momento eu vejo como se ele estivesse querendo dizer para cada um de nós, como que é a tua vida de fé? Quais são os ventos que estão afundando o teu barco? Quais são os ventos da descrença? Os ventos da dúvida? Os ventos da solidão de Deus? Os ventos do vazio de Deus? Os ventos da descrença da fé? Quais são os ventos? Porque aqui já vou encerrando, para poder pedir a Deus que Ele possa te livrar e acalmar todos esses ventos bravios. Esses ventos que assolam a tua vida, como um barco à deriva no meio do mar. Então, ele se levanta, ergue as mãos e dá uma palavra de ordem. Aos ventos, cessai, as ondas, acalmai-vos, serenizai, tranquilizai-vos. E naquele momento, tudo obedece ao Senhor, a ordem que vem do Senhor, a ordem que vem de Deus, a ordem que vem de Jesus. Naquele instante, tudo se tranquiliza. Os discípulos podem relaxar em paz porque eles encontraram a paz. Porque dentro dele novamente voltou a paz, a reinar a paz. Quando se tem Deus, quando se tem Jesus, quando se tem a fé, dentro de nós reina a paz. Numa família que se tem Jesus, numa família que se tem Deus, aí reina a paz. E eles encontraram a paz, sendo que eles até disseram, porque até naquele momento eles estavam com o pensamento longe de Jesus, ainda não estavam entendendo quem era Jesus, não sabia ainda quem era Jesus. Mas vendo aquilo que Jesus fez, eles disseram, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Descubra você também. Quem é Jesus? Que até os ventos e o mar lhes obedecem? Quem é Jesus que cura, que liberta, que salva? Quem é Jesus, esse Jesus dos milagres? Quem é Jesus escondido na sua vida? Quem é Jesus que não é... Quem é este Jesus
que às vezes é esquecido e não é procurado? Quem é Jesus que eu passo vários dias sem lembrar-me dele? Quem é Jesus que faz tudo isso e eu não converso com ele? Quem é Jesus que tudo pode, mas eu não o tenho procurado? Quem é Jesus? Lembra que Jesus mandou que os apóstolos, ele disse o seguinte: quem dizem lá fora que eu sou? Uns dizem que é Jeremias, Elias, um dos profetas. E vocês? E você? E você? Quem sou eu para você? Jesus te pergunta. Que lugar eu ocupo na tua vida? Que sensação você sente estando perto de mim? O que você sabe que eu posso realizar na tua vida? Eu digo para você o seguinte: quem busca o Senhor, busca a graça de ser feliz. Quem busca o Senhor, busca alegria. Porque Jesus é tudo. O Cristo é tudo na nossa vida. Me vem em mente, agora até para encerrar, tem uma música bem simples que diz assim, ó: Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Cristo é a felicidade. Meu irmão, minha irmã, encerro aqui dizendo: você quer ser feliz? Busque a Cristo. Você quer andar nos caminhos da luz? Busca Jesus, que é a luz do mundo. Você quer encontrar sentido na vida? Busque aquele que te dá verdadeiramente o sentido na vida, porque este que eu te peço para você procurá-lo é Jesus, que é o caminho, que é verdade, que é vida. Aproxime-se de Jesus e tudo irá bem na tua vida, e os ventos cessarão e o mar se acalmarão na tua vida também. Seja feliz com as bênçãos de Deus. Por isso, a água para ser abençoada. E que esse dia, por essa bênção, o Senhor possa se manifestar na tua vida, acalmando todo tipo de ventos contrários. Que esta água hoje abençoada, ela possa estar agindo sobre as tuas tempestades. O que? Uma doença? Não sei. Pode ser. Problema de família? Pode ser. Solidão? Pode ser. Depressão? Pode ser. Estresse, nervosismo, irritação? Pode ser. Caminhos que se fecharam para abrir? Pode ser. Não está indo bem nas finanças? Quer finanças melhores? Pode ser. Não tem um emprego? Quer o emprego? Pode ser. Você quer abrir um negócio, um empreendimento? Pode ser. Você quer fazer uma viagem? Pode ser. Você tem medo de alguma coisa? Você quer se livrar desses medos? Pode ser. Então, hoje, tudo pode ser ventos contrários. Por isso que eu disse, pode ser. Uma tristeza, uma angústia que você sente, pode ser. Tudo é vento contrário. Tudo é vento que quer te derrubar. Tudo é vento
que não te deixe ir para frente e ser feliz. Que Deus te abençoe, acalmando todos os ventos, mostrando-te sempre o caminho da saída, o caminho da vitória, o caminho da solução. Que o Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desatadora de nós, todos os nós que te impedem de ir para frente, que te seguram, sejam desatados e que você viva uma vida tranquila, serena nessas longas estradas da vida. Que você, nessa longa estrada da vida, pela intercessão de Nossa Senhora, você possa também chegar àquilo que você mais deseja, a ser campeão, a vencer. Como diz, tem uma música, que diz assim, nessas longas estradas da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Tenha fé, acredite, invista em você, invista na espiritualidade e Deus estará sempre perto de você para te abençoar, abençoando inclusive a água que tomaremos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Essa água que está aí do outro lado, as pessoas que estão me vendo, as pessoas que me verão daqui para diante nesse vídeo, sejam todos abençoados, iluminados, com a força, com a graça e com a presença de Deus, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.